Bem-vindos a mais um episódio da série Conexão BlackRock. Como é bom estar aqui com todos vocês. Se você quer saber mais sobre a BlackRock, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Este é o terceiro episódio da nossa série de bate-papos, sempre com nomes de peso no mercado financeiro e corporativo que acontecerão todos os meses no nosso canal do YouTube. E hoje é um privilégio receber Rachel Maia, hoje CEO e fundadora da RM Consulting, uma firma alinhada com os nossos conceitos de sustentabilidade, com eixo em diversidade e inclusão. Uma das personalidades mais influentes e uma referência no universo empresarial que já atuou como CEO e CFO de diversas multinacionais. E claro, hoje o assunto é como ela enxerga esse momento que estamos vivendo, de inclusão e diversidade, onde cada vez mais mulheres têm uma voz ativa em cargos de diretorias das empresas. Rachel, muito obrigada por se juntar a nós, é uma honra recebê-la aqui. Prazer é todo meu estar aqui na BlackRock, uma casa que eu tenho aprendido muito e tem me inspirado muito. Igualmente, igualmente. Pensei que a gente podia começar o nosso bate-papo hoje falando um pouquinho da sua trajetória de carreira. Como você começou, por onde você passou, como você chegou até aqui? Claro, é um prazer. Primeiro, eu atribuo isso à educação. Meus pais, o seu Antônio e a dona Preta, sempre tiveram a educação como um pilar muito importante para todo o nosso conhecimento. E minha mãe e meu pai, eles alternavam, né? E falavam em algumas frases, mas uma delas é: conhecimento é poder e ninguém te tira. Então, este foi um ponto muito importante para mim, foi um ponto onde com certeza ficou entranhado no meu ser, e é dessa forma que eu levo, não apenas para os meus filhos, meus 2 filhos, mas todo o meu ecossistema, todos aqueles que vivem no meu entorno. E falando um pouquinho, contextualizando um pouquinho a minha história, eu comecei como monitora adolescente em uma EMEI na periferia, bem pertinho da minha casa, no extremo sul de São Paulo, perto de Parelheiros. Depois eu fui estagiária de uma das instituições a qual eu sou conselheira hoje, muito bacana, a qual eu falo com muito orgulho. E depois eu fui analista contábil e a gestão para mim surgiu muito cedo, porque eu nunca deixei papel na mesa. Quando voltei para o Brasil, assumi controller de uma grande farmacêutica sueca, e essa grande farmacêutica sueca me deu a oportunidade de aprimorar aquilo que eu havia aprendido no Canadá, que era a língua. Eu era controller e me reportava para o CFO aqui e dotline com o pessoal da Suíça. Isso foi fantástico, porque dioturnamente eu falava na língua que eu tinha acabado de aprender. Por isso que as pessoas me chamam de Rachel, Karina. Meu nome é Rachel. Então, como é que você fala para o suíço falar Rachel? Ele não fala Rachel, ele chama Rachel. Então, foi importante esta evolução e foi uma jornada, onde eu fiquei aproximadamente uns 5 anos e meio. Eu sempre fui uma colaboradora de ciclos longos nas empresas. Perfeito. Isso é importante também porque me gerou resiliência. Porque nem sempre foi mar de rosas, né? Eu tive mais desafios em detrimento de uma diversidade que não era discutida, mas ao mesmo tempo eu queria estar ali. Uhum. Então, sim, aconteceram algumas situações onde eu vi oportunidade, mesmo sem ser ouvida, né, numa sala repleta de pouquíssima diversidade e onde muitas vezes a minha ideia era captada. Quando eu falava, muitas vezes não era atendida, mas a mesma ideia, com a mesma vírgula dita muitas vezes pelo meu par, era ovacionada. Então, era uma questão de resiliência. Qual era a forma? E eu não desistia.
né? Então eu procurava outras formas para que a minha ideia fosse pelo menos reconhecida no nascer da ideia. Fiz o meu terceiro MBA, que foi espetacular na USP, e isso tudo para mim foi mola propulsora de empoderamento, né, de entender o espaço de fala que eu ocupava, mas ao mesmo tempo, Karina, eu consegui visualizar o quão importante ainda era para o mercado corporativo se despir de muitos vieses e começar uma jornada a qual os preconceitos não vinham imbuídos no estereótipo da pessoa, né? No que vinha no externo da pessoa, no fenótipo da pessoa, a qualidade, né? Os skills que ela poderia agregar ao processo, sem sombra de dúvidas, era muito maior do que só o estereótipo. Então eu comecei a me posicionar de uma forma muito mais enriquecedora, criando KPIs, metas para que a empresa pudesse fazer a transformação e ser um exemplo. Esta foi a jornada. Esta foi a jornada quando eu entendi que a sociedade precisava ouvir pessoas como eu, né? E colaborar com esta transformação. Então, esses meus 3 conselhos que eu estou hoje, eu estou tanto em comitê de sustentabilidade quanto em comitê de auditoria e finanças. Então é desta forma que hoje fundei a RM Consulting, há 3 anos atrás. Estrategicamente, eu tenho colaborado com as empresas para que o tático evolua de uma forma inclusiva. Perfeito. E, através da minha consultoria, letrando a mais alta liderança dentro desse processo disruptivo da pluralidade, que demanda um tempo, que demanda investimentos, mas que já é comprovado que esta demanda de tempo e investimento te traz um retorno econômico considerável. Perfeito. Interessante as suas reflexões aí, alguns pontos que me chamaram a atenção, essa ideia de que a educação foi fundamental, né? A sua formação acadêmica foi fundamental na sua evolução profissional. É um conceito que para a gente é muito importante, a importância da educação. A gente fala muito de educação financeira como um agente de empoderamento, não só feminino, mas de todas as classes sociais. Esses seus conceitos que você mencionou de experimentação, essa carreira não linear em que você experimentou em vários pontos da sua carreira, que a gente também acha muito importante, é essencial em qualquer empreendedor. Está corretíssimo. E você trouxe um ponto, Karina, que é importante. Independe do gênero. A educação é para todos. E aí eu vou fazer aqui o ponto aonde eu fui presidente por mais de... hoje eu estou com 50, vou fazer 52 anos. E fui presidente por bons anos da minha vida. Eu tenho um total aí de mais de 32 anos de carreira e aproximadamente uns 25 entre CFO e presidente. Eu não tenho dúvida que os aliados, quando nós somos protagonistas do gênero, ótimo. Então, eu estou aqui, falo do gênero com propriedade, posso falar da raça com propriedade, mas quando não, eu preciso dos aliados. E é fundamental entendermos o valor dos aliados. Não é porque você não é protagonista, você não pode defender, você não pode se posicionar. Foi aliados que me promoveu a presidente. Foram homens que me promoveram a ser presidente de uma empresa. Então, esta sensibilidade tem que fazer parte do letramento. Tem que fazer parte do propósito disruptivo. Senão, só os meus, eu não trago pluralidade. Claro. Isso é importante. Rachel, desculpa fazer esse ponto, mas é importante. Não é porque eu estou falando de mulher para mulher, nós não queremos homens. Pelo contrário, é necessário. Claro.
que eles também façam parte dessa causa. Do processo evolutivo. Processo. Até mesmo porque hoje eles são a maioria sentados na cadeira de liderança, presidência e afins. Globalmente falando, nós temos 38% de mulheres em C-level. That means 62% são homens. Então nós precisamos lidar com eles. E eu não quero o lugar dele. Pelo contrário, eu quero mostrar a minha qualificação e sim lutar pela mesma posição com ele. E que vença o melhor. Eu não estou para eliminar. Eu estou para agregar valor. Eu estou para mostrar os meus skills e sim fazer com que essa pluralidade que eu ofereço traga inovação, traga transformação. É isso. Rachel, você falou um pouquinho sobre os ganhos que a pluralidade traz para a lucratividade das empresas, né? Tem um ganho até financeiro embutido. Em que momento as empresas brasileiras estão no que diz respeito à diversidade e inclusão? Quer dizer, em que parte dessa transformação nós nos encontramos? É importante a sua pergunta, Karine, em vários aspectos. Primeiro, a diversidade é trazer mais quantidade do diverso para os seus olhos. Quando eu faço um checkpoint, faço um 180 no meu pescoço e vejo muito dos meus, é porque a diversidade ainda não faz parte do seu ecossistema. E nós temos que fazer estas provocações com muita periodicidade para contribuir para a transformação. Não apenas em momentos de letramento ou de provocações, mas sempre que você se lembrar que você é uma peça fundamental para esta transformação, os seus olhos têm que se acostumar a ver essa diversidade no seu entorno. E se você não traz ela, o discurso está sendo maior do que a ação. A inclusão é o sentimento do pertencimento. Para que você gere o sentimento do pertencimento, precisamos criar uma sociedade mais equânime. A equidade é o como. É o como fazer com que a diversidade pertença àquele ecossistema. E quando você não traz ações reais, com propósito e genuinamente falando que a responsabilidade é da primeira pessoa do singular, embora, Karina, você tenha me feito a pergunta da responsabilidade das empresas do CNPJ, o CNPJ é constituído de CPFs. Se você e todos aqueles que estão à tua volta não entenderem de forma genuína e não trouxer para você a responsabilidade, aí nós temos um greenwash. E aí nós temos que tomar cuidado. É só na foto que eu quero sair bem ou é gerar realmente um sentimento de pertencimento, de inclusão, de chamar para dançar e você, Karina, não ficar com vergonha de estar dançando com uma pessoa completamente diferente do resto da audiência. As pessoas ainda hoje sentem vergonha, porque não estão empoderadas de forma suficiente. Então isso significa que nós temos que desconstruir parte do que nos trouxe até aqui. Eu me emociono demais em falar desse tema, porque eu tenho lidado com
mais alto escalão dos executivos e vejo muitos deles com vontade genuína de mudar, transformar, mas deparo com muita resistência. Que interessante. E como lidar com isso? Então, é este o momento que nós estamos vivendo hoje, né? O corporativismo constituído de pessoas, parte querem iniciar essa jornada, parte quer ficar bem na foto, que nós não podemos ignorar, e a outra parte quer se letrar. E letrar demanda humildade, demanda você olhar no seu entorno, ou no elevador, ou na praça que você está fazendo a sua refeição, ou tendo o seu cafezinho, e vendo que aquele ambiente só tem dos seus. Você tem que ter a prática, a ação. E a ação são equidades que você tem que trazer, é a equidade que você tem que trazer, é o como, né? Então é diversidade, participação, quantidade, equidade, o como fazer e a inclusão, que é o pertencimento. Se você entende esta pequena jornada, é a transformação da cultura, da empresa. Não é suficiente só sair bonito na foto, a base da pirâmide ou o topo da pirâmide. Mas sim, nós temos que falar. incluir um ponto de vista diverso na tomada de decisão. Mas nós temos que falar, né, Cá? Você repetiu, né, o que o mercado muitas vezes fala, né? Olha a minha foto, eu tenho já a pluralidade na empresa. Onde que está sentada essa pluralidade? Essa pluralidade está na liderança? Onde que está sentada essa pluralidade? Ela constitui 1 ou 2%? Aonde que está sentado? Está na passarela, que é muito bacana você ver aquela diversidade, aquela pluralidade, aquela coisa maravilhosa, mas quem está sentado na audiência são os mesmos. O que está na passarela não reflete o que está na audiência, que são os tomadores de decisão. Nós temos que refletir e sem colocar dedo na cara de ninguém, porque isso é uma transformação global. Isso não é prerrogativa dos países do terceiro mundo, em desenvolvimento e assim por diante. Não! É uma transformação que globalmente se demanda. Mas quando você só toma para você o dedo e apontando, esse é perigo. Esse é um perigo. Né? Então, se você, nos seus KPIs de diversidade, não traz esta relevância na liderança, é um problema. E como você vê esse momento pós-pandemia, onde as empresas se encontram nessa narrativa de diversidade pós-pandemia, que tem questões muito específicas, né? Certamente para mulheres no mercado de trabalho, mas também para vários outros tipos de talento diversos. A diversidade, ela tem que ser... Ela está dentro da umbrella da sustentabilidade no pilar social. E esta pluralidade, ela entrou para a agenda. O pilar social faz parte agora da agenda estratégica. E aí, quando nós estamos falando de desafios ambientais, de desafios climáticos, de carbono zero, nós estamos falando de metano, nós trazemos uma outra agenda de um pilar social aonde nós temos resoluções a qual, pós-pandemia, não se torna opcional para as empresas de capital aberto, mas que essas empresas sirvam de inspiração para as pequenas e médias empresas. Porque no final da história, as pequenas e médias empresas têm uma expressividade fundamental para o nosso PIB. Mas voltando um pouco para as empresas de capital aberto, agora nós vamos ter, foi criado em novembro
de 2021. 2022 é o timing de adequação dessa resolução 59 da CVM. E janeiro de 2023 as empresas já serão cobradas sobre essa pluralidade, sobre os objetivos sustentáveis, sobre a erradicação da pobreza, sobre a diversidade de gênero na liderança. Então, é este momento que nós estamos vivendo, Karina. É um momento onde nós nos questionamos pós-pandemia, que foi muito importante, onde nós pegamos e colaboramos com cestas básicas para uma sociedade que estava faminta. Como que eu ensino uma sociedade se a fome dói? Porque a fome dói. Como que eu trago esta lembrança pós-pandêmica se eu não movimentei para incluir esses que estavam fora de um país que traz mais de 23 milhões de desempregados? Nós, como investidores, como empresários, como disseminadores de uma cultura que inova, que inclui, nós temos a responsabilidade de trazer um pilar social a qual a pluralidade está embutido para a mesa de estratégia. Então, sim, eu vejo que muitos estão nessa jornada, né? Alguns mais no ambiental, outros mais no pilar social, mas nós estamos numa jornada de transformação. E outros, que ainda tem muitos, estão num processo de lidar com esta transformação de uma forma superficial. Isso vai ser um problema. Ainda mais nesse momento, quer dizer, a questão social cada vez mais relevante, no momento em que a inflação está impactando tanto o custo dos alimentos, o custo do transporte e aumentando a desigualdade em diversos países. Cada vez mais. O custo do combustível e assim por diante. É muito pertinente, né, você trazer de uma forma a sensibilizar de forma empática para que a gente inspire os grandes investidores a cobrar o seu executivo, a trazer para a mesa essa discussão. E trazer com relevância, trazer com metas. Porque se não trouxer metas, vai ser cobrado. E aí, quando você não apresenta resultados, fica só um discurso bacana. Claro, a gente tem que mensurar impacto e progresso. Exatamente. Esse é o nosso progresso desafio. Deve ser mensurado. Hoje, não basta achar grandes executivos apenas nasquelas mesmas agências que te trouxeram os talentos. Nós temos que cruzar as pontes e entender quais são aquelas agências lá nas periferias que podem me trazer potenciais talentos para que eu invista nesses talentos e esses talentos, sim, daqui a uns 2 anos, 3 anos, comece a dar esse resultado. Lembra que eu falei? A pluralidade demanda investimento. Mas esse investimento já está provado que é claro que vai me trazer um benefício econômico. E além deste benefício econômico, gera-se uma sociedade cada vez mais equânime. Perfeito, Rachel. Essa conversa foi muito inspiradora. Certamente para mim, mas tenho certeza de que para toda a nossa audiência. Queria te pedir só uma reflexão final para todos os que nós estão ouvindo sobre como nós podemos contribuir individualmente e coletivamente para um futuro mais empoderado. Não deixar essa questão de diversidade só para os departamentos de pessoal das empresas. Primeiro, essa responsabilidade da pluralidade, ela perpassa de forma transversal em todas as áreas. Ela não é uma responsabilidade só de gente de gestão. Ela não é uma responsabilidade só de marketing. Ela é uma responsabilidade de todos os indivíduos. Então, como indivíduo, eu vou repetir que é necessário você fazer esse teste do pescoço com mais periodicidade, para que você entenda se a diversidade está sendo apenas cobrada pelo externo ou se você está trazendo
para esta imagem hoje, da sua vida, do seu dia. Se você está dando oportunidade para aqueles vulneráveis a sonhar, a planejar, a executar. Porque o valor, o talento já tem. Muito obrigada. O que demanda-se é oportunidade. Como que nós estamos gerando oportunidade? Então, de forma propositiva, como que você está empoderando através de uma agenda que gere oportunidade? Essa é a palavra para mim. Como você tem gerado oportunidade para esta pluralidade que é responsável pela transformação, que será sim responsável pela inovação de tudo. Rachel, muito obrigada pela presença aqui hoje, por essas provocações tão importantes. E para você que nos assistiu até o final, muito obrigada pela audiência. Esse foi o 3º episódio da Conexão BlackRock. No mês que vem, teremos mais um convidado especial e esperamos você. Até a próxima!